Olá, começa agora mais um Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra a você tudo o que ocorre aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. No programa de hoje vamos falar sobre ética em pesquisas. Nas mais diversas áreas, pesquisadores trabalham todos os dias para conseguir avanços. Mas quais os limites desses estudos? O que pode e o que não pode ser feito em nome da ciência? Para essas questões surge a tão importante discussão da ética nas pesquisas. E para falar sobre esse tema, estou recebendo aqui a professora Isabel Rubira Bullen, que é a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da FOB. Professora, obrigado por sua participação. Prazer é meu. Professora, para começar bem do início, o que é ética em pesquisas? A ética em pesquisa, ela visa regulamentar e assegurar tanto os direitos quanto os deveres do participante da pesquisa, da comunidade científica e também da sociedade e do próprio Estado. Então, a ética em pesquisa ela é muito abrangente em relação à comunidade e aos fatores que envolvem o direito da autonomia do paciente ou do participante da pesquisa, o fato da pesquisa não causar nenhuma maleficência, a pesquisa tem que promover a beneficência e ainda tem que se adequar aos princípios de justiça e de equidade. De uma maneira geral, como que está o Brasil na questão de ética em pesquisas, professor? O Brasil, ele acompanha toda a legislação e toda a tendência mundial em pesquisa. Desde 1996, com a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, o Brasil tem sempre acompanhado toda a evolução de ética em pesquisa mundial. Professora, isso é só em órgãos públicos ou órgãos privados também? Não importa onde a pesquisa vai ser desenvolvida. A resolução é válida para qualquer pesquisa, seja feita em órgãos públicos ou privados, seja com iniciativa financeira pública ou privada. Professora, a senhora coordena um comitê que trata de ética em pesquisa em seres humanos. Porém, quando a pesquisa não envolve o humano ou o animal, como que funciona? Também existe essa aprovação de um comitê de ética? Sim, as pesquisas que envolvem animais sempre devem ser aprovadas por um comitê de ética de estudo e pesquisa em animal, devidamente autorizado e regulamentado. Quando não é nem humano e nem animal, por exemplo, corpos de provas de material, biosintéticos ou naturais, não necessita se passar por um comitê de ética. Mas faço uma ressalva que dados relacionados a humanos, por exemplo, imagens, vídeos, fotografias, dados de prontuários, apesar de não ter uma pessoa específica como participante da pesquisa, também precisa passar pela comitê de pesquisa em humanos. E esses comitês, professora, como eles são formados? Qual a composição deles? Todos os comitês atualmente, eles são formados com base na resolução 466 de 2012, que foi publicada pelo Conselho Nacional de Saúde e Ministério de Saúde. E dentro dessa resolução existe todas as normativas de como se compor um comitê de ética. A partir dessas diretrizes, os comitês de ética são compostos, são sempre multidisciplinares, autônomos, eles não podem sofrer influência de nenhum tipo de autoridade, seja pública ou privada, e eles devem sempre regerem pela boa conduta na ética da pesquisa. Esses comitês, então, formados, sejam entidades públicas ou privadas, é enviado, então, um processo à CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é uma divisão do Conselho Nacional de Saúde, e a CONEP, então, a partir de uma portaria, aprova ou não a criação daquele comitê de ética. A partir da aprovação, aquele comitê de ética, então, passa a receber projetos de pesquisa para, então, fazer a deliberação. E vocês analisam, então, a pesquisa? Como que funciona? O pesquisador submete a pesquisa para vocês e vocês fazem essa análise? Como que funciona isso? Atualmente, todas as pesquisas enviadas ao Comitê de Ética são enviadas através de uma plataforma eletrônica que se chama Plataforma Brasil. Então, o pesquisador dá o início ao seu processo de aprovação a um comitê de ética da sua pesquisa por meio da Plataforma Brasil. Nessa Plataforma Brasil, ele indica qual comitê de ética que ele está afiliado ou não.
E se ele não estiver, se na sua instituição não tiver um comitê, a CONEP indica qual deve ser o comitê que vai avaliar o seu projeto. E essa plataforma, então, ela faz um link com o comitê de ética por meio de uma secretária ou de um secretariado. E a partir do momento que o comitê, então, recebe esse projeto de pesquisa, é verificado se todos os documentos foram anexados. Se tudo estiver em ordem, então, o projeto de pesquisa ele entra em trâmite para análise dentro do comitê de ética. E o comitê de ética, ele tem que verificar toda a parte legal da pesquisa, se não existe nenhum comprometimento ilegal ou incorreto, e toda a parte de ética em relação ao sujeito da pesquisa e mesmo a metodologia científica e os benefícios e riscos que envolvem aquela pesquisa. O comitê de ética, ele não é somente consultivo, ele também é deliberativo. Então, além de analisar, nós autorizamos ou não o procedimento ou a realização daquela pesquisa. Quando uma pesquisa é barrada, qual é a alternativa? Ele muda o projeto? Qual que é a alternativa que esse pesquisador tem? Depende da pendência. Então, a pesquisa, ela pode ter uma pendência documental, por exemplo, faltou um documento e o parecerista acredita que aquele documento é essencial para a aprovação daquela pesquisa, ou pode ter uma pendência de conteúdo. Por exemplo, material e métodos não está bem descrito, não se sabe bem ao certo, ou não está bem descrito aonde os participantes da pesquisa vão ser convidados a participar daquela pesquisa, que nós chamamos, que seria o recrutamento. Não está bem descrito o benefício que os pacientes vão receber, não está bem descrito se existe risco e qual o tipo de risco. Então, as pendências podem ser de vários tipos. Inclusive, pode ser uma pendência simples, como, por exemplo, um cronograma. Acontece das pessoas entrarem com um pedido de aprovação de uma pesquisa e o cronograma está com uma data de início antes do envio para o comitê de ética. Então, existe vários tipos de pendência, até o fato da pesquisa ser totalmente não aprovada ou totalmente recusada. Professora, repito que a gente está falando de seres humanos, né? Mas também o ano passado a questão da causa animal foi muito grande com a história dos beagles e tudo mais. Como que é para vocês lidarem com questões tão polêmicas muitas vezes assim? Olha, a polêmica em ética em pesquisa vai ocorrer sempre, tanto em humanos quanto em animais. O modo de diminuir a polêmica é sempre se garantir o direito do participante da pesquisa, no caso dos seres humanos, e mesmo o direito ao tratamento correto e ético aos animais, no caso dos animais. E obviamente que toda vez que existe uma polêmica ou uma denúncia, precisa se verificar se realmente é cabível ou se é uma má interpretação do que está ocorrendo ao redor da pesquisa, né? Então, para isso, no caso dos seres humanos, nós temos sempre, junto à pesquisa que foi aprovada, sempre vai o endereço do comitê de ética, o telefone, o endereço e o telefone e o e-mail da CONEP, para que, no caso de denúncia, saiba-se a quem procurar de direito para se fazer a denúncia. A gente sempre que fala em pesquisa em seres humanos lembra a Alemanha nazista, dessa época que foi algo que marcou bastante. Né? Isso teve uma influência? Foi um marco para que as coisas começassem a evoluir desde então? Os julgamentos de Nuremberg após a guerra, eles foram determinantes para as resoluções que existem atuais, que valem como diretrizes legais para a ética em pesquisa. Antes de Nuremberg, havia-se muitos abusos, seja em pró da ciência ou não em pró da ciência, mas havia muitos abusos. Por exemplo, a vacina contra a varíola, ela foi feita por meio de experimentos em humanos que não passou em absolutamente em ética, e ocorreu no fim do século XVIII, 1770, 1790, alguma coisa assim. Ou seja, nem se ouvia a palavra ética até então, e foi em prol da humanidade. Então, a pesquisa, a gente sempre quer que ela seja em prol da humanidade, não contra a humanidade. Mas o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Os abusos foram tão sistemáticos e num volume tão grande que, pela primeira vez, chamou a atenção de que
deveria haver uma regulamentação e não somente em 1 ou 2 países, mas mundial. Então, depois ou durante os julgamentos de Nuremberg, foi publicados então em 1947 o Código de Nuremberg, que previam 10 pontos, inclusive a autonomia do participante da pesquisa. Porque antes de Nuremberg, nós tínhamos o juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates, ele prevê o sigilo e prevê a beneficência, ou seja, um médico ou alguém da área da saúde não pode causar um dano ao seu paciente. Mas eram só os dois pontos que o juramento de Hipócrates previa. Depois de Nuremberg, 2 médicos americanos, eles acrescentaram mais 8 pontos. E o principal deles é a autonomia do paciente ou do participante da pesquisa. Ou seja, se o participante da pesquisa não der o seu consentimento, a pesquisa não pode ser desenvolvida. Então, esse é um dos principais inovações do Código de Nuremberg. Mesmo assim, até a década de 60, o Código de Nuremberg ficou com uma diretriz e não tinha um poder de lei ou de legislação. E na década de 64, com o Congresso em Helsinki, da Organização Mundial Médica, foi-se então publicada a Declaração de Helsinki, que incorporou esses 10 itens de Nuremberg e aprimorou com mais detalhes, especificamente voltado para a pesquisa. Então, a ética em pesquisa, a Declaração de Helsinki é um marco histórico, mas que incorporou os códigos de Nuremberg. Professora, vamos fazer um breve intervalo e depois vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão do consentimento do participante da pesquisa. O Ligado na Universidade volta já já, espere aí. O Comitê de Ética em Animais, ele é voltado para avaliar os projetos, né, que vão trabalhar com animais. E isso é importante porque tanto na parte de metodologia, para saber como estão sendo feito todo o manejo desse animal, até mesmo na fase de elaboração. Então, como se vai ter suporte à faculdade, como que vai ser a quantidade de animal que vai ser desenvolvido para isso. Então, é muito importante. O comitê, ele é importante porque ele vai favorecer tanto o progresso da ciência, quanto também a parte animal. Então você consegue aliar as duas coisas, a evolução da ciência, também mantendo a ética com os animais. O aluno é importante, né, como aluno de pós-graduação, que assim, a gente observa que aquilo é uma realidade próxima da gente e a gente fica sabendo toda a parte burocrática que existe por trás disso e consequentemente, nós também como futuros professores, vamos saber trabalhar melhor e lidar com os animais, com o manejo com os animais. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Isabel Rubira Bulling, que é a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da FOB. Professora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho do termo de consentimento. Esse termo, ele representa uma grande evolução, como a senhora diz, e como que ele funciona? Ele não pode ser de maneira nenhuma induzido por paciente participar dessas pesquisas, correto? Não, como o próprio nome diz, é um termo nós chamamos TCLE, é um termo de consentimento livre e esclarecido. Livre para respeitar a autonomia do paciente e esclarecido porque o paciente tem direito a perguntar ou tirar todas as suas dúvidas em relação à pesquisa. Ele deve ser um documento escrito sempre numa linguagem acessível ao nível socioeconômico e cultural do paciente. Inclusive, para as crianças, nós chamamos de termo de assentimento. Muitas vezes, para as crianças, é feito até por uma linguagem ou por um modo mais lúdico, com desenhos, figuras, para que a criança entenda o que significa aquela pesquisa e dê o seu consentimento também junto com o consentimento dos seus pais ou representantes legais. Em relação a pagamento, o pesquisador pode pagar algum participante? O participante, o pesquisador somente pode oferecer ao participante ressarcimento
de despesas de locomoção ou de alimentação. A participação do paciente ou do participante da pesquisa nunca pode ser remunerada. No Brasil, isso ainda não é autorizado. Em alguns países, sim, se pode pagar pela participação da pesquisa. Professora, falando sobre a FOB agora, fala um pouquinho para a gente sobre esse comitê que a senhora coordena. O Comitê de Ética da FOB foi criado em 1998, sendo então credenciado na CONEP, na então válida Resolução 196 de 96. E desde então ele tem trabalhado de forma contínua, nós sempre temos renovado de acordo com as resoluções vigentes o nosso credenciamento junto à CONEP. É uma equipe multidisciplinar que faz parte? É uma equipe multidisciplinar, nós temos os representantes da área de odontologia, da área da fonoaudiologia, temos representante da comunidade, temos um representante da área jurídica, temos um representante da área de ciências biológicas e saúde e temos também um representante da área religiosa. Então é um comitê, ele é multidisciplinar, ele é consultivo, deliberativo e educativo segundo as normas da CONEP. Essa questão de uma pessoa da área religiosa, como que funciona? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas colocam em polos distintos, a ciência e a religião. Como que funciona essa relação dentro do comitê? No nosso caso, funciona muito bem. Os representantes religiosos são formados em ética, com cursos de especialização e pós-graduação. E, na realidade, o comitê ele tem que ser multidisciplinar para que a pesquisa tenha mais de uma avaliação e não tenha uma avaliação tendenciosa de membros que também são pesquisadores e que tendem a olhar a pesquisa, quem sabe, mas pelo lado científico. E nós temos que ter, então, os outros membros que olham a pesquisa do lado humano e do lado da sociedade e do lado do participante da pesquisa. E também temos o lado jurídico, que também verifica a legalidade de termos, documentos ou de alguns procedimentos. E no nosso caso, a religião e a parte científica caminham respeitando-se mutuamente. E eu acredito que numa união é em benefício tanto de uma quanto da outra. Aqui na FOB existem muitas pesquisas barradas por questões éticas? Não temos. As pesquisas que nós temos com pendência geralmente são documentais ou porque havia a descrição do próprio metodologia não estava muito clara. É muito pouco o índice de pesquisas que foram não aprovadas na FOB. Aqui a gente sabe que tem, como a senhora citou, a odontologia e a fonoaudiologia. Certo. São duas áreas que lidam diretamente com pessoas. Uhum. A gente já falou um pouco sobre o que uma pesquisa tem que ter para ser ética ou não. Nessas duas áreas, existe alguma norma geral para que uma pesquisa seja considerada viável eticamente? Sim. Todas as pesquisas têm que seguir a resolução A466 de 2012. Então, isso praticamente uniformiza as informações que o pesquisador deve oferecer ao Comitê de Ética, como também ele dá um guia de como devem ser feitos os TCLS, que devem ter pelo menos 8 itens no seu conteúdo, incluindo a autonomia do paciente, riscos e benefícios da pesquisa, os gastos ou despesas com a pesquisa por parte do participante ou não, a garantia dos seus direitos legais, que a pesquisa não vai provocar nenhum dano a ele e se no caso dele desistir da pesquisa, ele pode continuar o seu tratamento, se for o caso, sem perda nenhuma ou sem prejuízo de seu tratamento. Professora, e no caso de pesquisa com cadáveres, como que funciona? As pesquisas com cadáveres também devem ser aprovadas por um comitê de ética em pesquisa em humanos. Deve ser assegurado todo o respeito, né, com relação ao cadáver e, obviamente, que precisa-se ter a autorização da pessoa ou da entidade que tem a guarda legal do cadáver para que a pesquisa seja aprovada. E, obviamente, que nesse caso não vai ter o TCLE, né? E se é um cadáver que faz parte já de uma faculdade ou de uma universidade, precisaria então da autorização da pessoa que tem a guarda legal, como também precisaria-se da descrição
né, da metodologia da pesquisa, desde que tenha-se resguardado o respeito que aquele cadáver merece. Professor, e a origem desse cadáver? Tem que ser comprovada uma origem legal dele? Sem dúvida. Sem a comprovação legal da doação ou da origem desse cadáver pelos meios de tramitação legais e vigentes, a pesquisa não pode ser realizada. Professora, só para a gente finalizar, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é sempre lidar aí nesse equilíbrio, buscando benefícios e analisando aí o que pode ou não ser feito. Como que é trabalhar com isso, professora? Avaliar o risco e benefício da pesquisa é um trabalho dos mais difíceis no Comitê de Ética, porque sempre o pesquisador imagina os benefícios para a ciência e nós temos que pesar os riscos ao participante da pesquisa. Nesse aspecto, o fato de nós sermos um colegiado multidisciplinar é muito importante, porque aí nós temos a visão religiosa, temos a visão jurídica, temos a visão do representante da sociedade, temos a visão de um representante da área de ciências e saúde, mas que não necessariamente é um docente, e isso traz um equilíbrio. Porque o que um membro do colegiado pode ver como uma vantagem, o outro membro pode ver como uma desvantagem. E o parecer do Comitê de Ética é consubstanciado, significa que o colegiado tem que chegar a um veredito em comum. O parecer aprovado, não aprovado com pendência, ele não é baseado em um membro do colegiado. Sempre é discutido numa reunião e os membros têm que chegar a um consenso a respeito da pesquisa. Acredito que não seja fácil. Necessita um pouco de prática e treino e muito bom senso. Professora, queria agradecer de novo pela sua participação. O prazer foi meu. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.